Pior acontecimento da história do Brasil que poucos conhecem. Pior, Cara, daí não vou dizer que poucos conhecem, mas o massacre de Canudos, sabe? Quando o Antônio Conselheiro juntou uma comunidade evangélica, e não quer dizer evangélica no sentido que a palavra tem hoje, quer dizer evangélica porque, de fato, estava ligado à Bíblia, embora esses também estejam, né? Mas numa vida comunitária, né? Num experimento, que daí foi considerado monarquista e a República recém estava nascendo, e nem era monarquista, porque ele era meio delirante, né? O Conselheiro era louco, era um messias enviesado, assim. Mas arrebanhou pessoas crédulas, pessoas assim que criaram uma vida comunitária e que o Brasil não quis compreendê-los, porque o Brasil nunca quis compreender os pobres, nunca quis compreender os desvalidos, nunca quis compreender os camponeses, as camadas. O Brasil sempre desprezou, como se não fosse fruto de suas camadas, né, proletárias, sociais, pobres, né, de todas as coisas, mas claro que basicamente negros, né? Esse é um país criado pelo braço escravo, né? O país que recebeu o maior número de escravos na história da humanidade. É o último país do mundo a abolir a escravidão e as pessoas ficam fazendo de conta que não sabem, sabe? E aí quando vem esse papo de racismo estrutural, ai que chatice, racismo estrutural. Não é chatice. Pode até ser chatice, mas tem que ser dito, tem que ser falado. País racista, país exclusivista, país desigual, país injusto, país absurdo, né? E o Brasil nunca quis, a elite brasileira nunca quis compreender os dramas, ignora os dramas dos seus pobres. E só que em nenhum momento foi tão absurdo quanto na Guerra de Canudos. E incrivelmente, terrivelmente, por um lado, ela deu duas obras-primas da literatura. Uma muito maior, que é Os Sertões, do Euclides da Cunha, que era repórter do jornal Estado de São Paulo. Ele foi mandado cobrir o confronto como repórter. E ele foi lá cobrir a favor do Exército, a favor do Brasil rico, a favor do Brasil urbano, a favor do Brasil civil, contra aqueles bárbaros rebeldes. E de imediato compreendeu a injustiça, o crime que estava se cometendo lá. Tanto é que a última frase foi um crime, denunciemo-lo. Foi um crime, denunciemo-lo, né? Vamos denunciá-lo. E foi um momento horroroso da história do Brasil, mas pelo menos algumas pessoas sabem. E daí, anos depois, o Mário Vargas Llosa, grande escritor peruano, que eu conheci pessoalmente, escreveu o livro Guerra do Fim do Mundo, que ele se arvorou a reescrever Os Sertões, porque Os Sertões é uma super obra-prima, mas é difícil, assim, agora falando sério, um ignorante que nem tu jamais conseguiria ler. Não tô falando sério. Nada, só mas sou tu é ignorante. aqui. Mas é difícil, é um livro sem piada, é um livro difícil. É um livro difícil. Tu tem que fazer uns exercícios respiratórios, tu tem que ter, sem piada agora, tem que ter um treino para ler, sabe? Ele se divide em três... Você acha que eu não teria condições de entender, então? Tu teria condições de entender, mas tu teria, não é de entender, qualquer um entende. Tu teria dificuldade, agora sem piada, de avançar, porque o livro é muito grande e ele é escrito que nem o Joaquim Nabuco, aquele grande abolicionista, escreveu com um cipó. Ele parece aquele cipó de aroeira. É um livro que te machuca, que dói. O texto é ríspido, o texto é incisivo, o texto é violento e o texto usa muitas palavras que a gente não conhece, né? Então, por exemplo, o livro abre com a terra. Então ele descreve o sertão com mais de 200 páginas descrevendo o sertão, os cactos, a terra crestada, aquelas montanhas que se esfarelam, sabe? Descreve poeticamente, mas de um jeito que tu tem que estar com um saco grande para ler. O segundo chama O Homem. Hoje já seria amor, né? Porque quer dizer o homem no sentido do habitante humano. Sim. Ou seja, homem e mulher, mas né, na época se dizia o homem, que quer dizer os humanos. Né? Então, a terra... Hoje já seriam as pessoas, né? As pessoas. Pra poder incluir. Exatamente. E porque inclui. Ali inclui mulher, mas, entendeu? No guarda-chuva, homem. Então, a terra, o homem, a guerra. A guerra é a parte que as pessoas leem e tu leria. Porque é terrível. Ele descreve como é que os caras eram degolados, mortos e tal. Aliás, foram os gaúchos, basicamente, né? Quem mais matou gente lá, o exército brasileiro foi derrotado 3 vezes, só na 4ª conseguiu vencê-los, né? E quando venceram, quem venceu mesmo foram os gaúchos, que degolaram desde aquela Revolução Federalista de 1893, Maragatos e Chimangos. Sim. A maior guerra civil da história do Brasil é Maragatos e Chimangos, 1893, que é a guerra da degola. Não vamos gastar bala em Chimangos, sabe? Não vamos gastar uma bala. Por exemplo, se eu fosse matar o Matheus, que seria um avanço para a humanidade, porque o Matheus não serve para nada. Difícil acertar, ele é muito magro. Ele é magro, e rápido. Mas
ele não ia gastar uma bala nele, ele simplesmente cortava, né? E se dizia isso, né? E esses caras foram lá, degoladores, e degolaram, né? Muita gente. É uma guerra terrível. A parte da guerra, tu leria. Agora falando sério, sem piada. E eu tô aqui pegando no teu pé, chamando de ignorante, porque aliás tu é mesmo. Mas tu realmente não, assim, as pessoas estão nos ouvindo. Eu dou força para elas quererem, mas é difícil. Entendi. Mas a parte da guerra, tu entra direto, porque todos os humanos gostam de morbidez, né? Com a morbidade. Sei lá. Mas esse é realmente, então, para você, um dos grandes marcos da desgraça histórica. Da desgraça brasileira, Entendi.